A região Nordeste ocupa aproximadamente 18% do território nacional. É formado por 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Predomina no Nordeste o clima tropical, marcado por altas temperaturas e pela alternância de estações secas e chuvosas. Grande parte do Nordeste compreende a área denominada de Polígono das Secas, onde ocorrem secas sazonais e periódicas. O Nordeste é também a região de colonização mais antiga do Brasil e também a que apresenta as maiores desigualdades sociais do país. O Nordeste é dividido em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Na imagem, nós temos um mapa político da região Nordeste. Na imagem, nós temos uma tabela com alguns dados do Nordeste. A região Nordeste foi a primeira região a ser colonizada e povoada pelos portugueses. Do início do século XVI à segunda metade do século XVII, constituiu-se no principal centro econômico e social da colônia, em razão das atividades ali desenvolvidas. No início da década de 1530, iniciou-se no litoral nordestino o cultivo da cana-de-açúcar, com destino à metrópole. O sucesso que a produção açucareira obteve na região, principalmente em Pernambuco, deveu-se a vários fatores, como o clima quente e úmido, o solo de Massapê, a maior proximidade da região com a Europa, sede da coroa portuguesa. A cultura da cana-de-açúcar no Nordeste tinha por base o latifúndio, ou grande propriedade e monocultura, e a escravização, primeiramente da mão de obra escrava indígena e posteriormente por negros trazidos da África. À época, a sociedade nordestina era formada pela figura dos senhores de engenho e suas famílias, pelos indígenas e pelos africanos. Era uma sociedade patriarcal, onde a figura do senhor de engenho era a que tinha o maior poder. Os senhores de engenho, além de dominar a vida econômica e social, também detinham o poder político. Paralelamente ao cultivo da cana-de-açúcar, foram introduzidos na colônia as primeiras criações de gado, que serviam para alimentar e para movimentar os engenhos e para o transporte. Em razão da necessidade de mais terras para o plantio da cana e o aumento do número de bovinos, a criação de gado no litoral foi proibida. Após essa medida, a criação de gado passou a ocupar regiões do interior. Dessa forma, a criação de gado contribuiu para a ocupação das áreas mais ao interior dos atuais estados nordestinos, estruturando a pecuária praticada em grandes latifúndios no sertão e destinada principalmente ao fornecimento de carne para a zona açucareira. Criado no interior e abatido no litoral, foram surgindo os caminhos do gado, contribuindo para a fundação de vilas e cidades. No final do século XVII, a agricultura canavieira do Nordeste entrou em crise, principalmente pela concorrência da produção das Antilhas, que com preços mais baixos conquistaram o mercado europeu de açúcar. No século XIX, o cultivo do algodão, outro produto que fortaleceu a economia do Nordeste, sofreu com a concorrência dos Estados Unidos, constituindo mais um elemento de decadência econômica do Nordeste. Enquanto as tradicionais atividades agrícolas do Nordeste entravam em declínio, a mineração de ouro e pedras preciosas passou a ser desenvolvido em áreas do centro-sul do Brasil, transformando-as em polos de maior importância econômica e estimulando a migração populacional para essa região. Na imagem, nós temos uma figura do engenho de açúcar em Pernambuco, feita pelo pintor holandês Frans Post, no século XVII. Na imagem, nós temos uma animação mostrando como se desenvolveu a expansão da atividade pecuária pelo interior do Nordeste. Na imagem, nós temos um mapa econômico do Nordeste durante o Brasil colônia. A imagem apresenta o Centro Histórico de Olinda, uma das cidades que teve seu desenvolvimento baseado no ciclo da cana-de-açúcar. A imagem, nós temos a cidade de Currais Novos, cidade essa que surgiu através dos caminhos do gado. No Nordeste,
Predomina o clima tropical, marcado por altas temperaturas e pela alternância das estações seca e chuvosa. Ocorre na região o clima tropical típico, em que a estação seca se dá no inverno, entre os meses de maio e setembro, e as chuvas se concentram principalmente no verão. Há ainda outras duas variações de clima tropical presentes no espaço nordestino: o tropical litorâneo e o tropical semiárido. No litoral oriental do Nordeste, a área de clima tropical litorâneo é a estação chuvosa que ocorre no inverno, e não a seca como o clima tropical típico. No clima tropical semiárido, a principal diferença é a quantidade de chuva, que é escassa e irregular. Chove pouco e de forma concentrada, em curtos períodos ao longo do ano. A estação seca no semiárido dura 6 meses, podendo se prolongar por mais alguns meses. Às vezes, a seca pode durar vários anos, como a que aconteceu recentemente de 2013 a 2019. Nas imagens, nós temos 2 mapas climáticos da região Nordeste. Na faixa litorânea, predominava a Mata Atlântica, vegetação esta que foi quase toda devastada para dar lugar aos cultivos da cana-de-açúcar e também à expansão urbana. Na maior parte do Nordeste, a vegetação dominante é a caatinga. A caatinga é uma formação vegetal cujas espécies são adaptadas a estiagens por longos períodos. Trata-se de uma vegetação não florestal, pois as árvores não são as espécies predominantes. Ainda assim, algumas árvores são essencialmente importantes no Nordeste seco, por se manterem com folhagem ao longo da estiagem, como é o caso do juazeiro. As espécies vegetais que predominam na caatinga são arbustivas ou herbáceas. As arbustivas, como os cactos, geralmente apresentam folhas pequenas, de espessura grossa e na forma de espinhos. Nas áreas de clima tropical típico, a vegetação dominante é o cerrado, uma vegetação com plantas adaptadas a 2 estações bem definidas. No oeste do Piauí e no estado do Maranhão, aparece a mata de cocais, que é uma vegetação de transição entre a caatinga e a floresta amazônica. A área de ocorrência do clima tropical semiárido do território brasileiro é denominado de Nordeste seco ou Sertão nordestino. É caracterizada por baixos volumes pluviométricos e altas temperaturas, associados a elevados índices de evaporação e pela ocorrência da caatinga, vegetação adaptada à semi-aridez do clima. Essa área abriga uma população de mais de 25 milhões de pessoas e é considerada a região intertropical semiárida mais povoada do planeta. Ainda não há explicações exatas para a pequena quantidade de chuva e sua distribuição irregular, características do clima semiárido. Porém, há alguns fatores apontados como responsáveis por esse fenômeno. O principal deles é a circulação atmosférica. Massas de ar úmidas que se dirigem para essa região perdem a umidade ao longo do trajeto e, quando chegam a ela, apresentam características de massas de ar secas. Isso explica ainda a irregularidade das chuvas a cada ano, já que as condições climáticas encontradas pelas massas de ar em seus trajetos podem variar, provocando maior ou menor ocorrência de chuvas no Nordeste seco. Na primeira imagem, nós temos um mapa da cobertura vegetal do Nordeste. A segunda imagem apresenta uma foto do mandacaru, espécie bastante comum no Nordeste. Na imagem, nós temos a mesma área em 2 épocas diferentes. Na parte de cima, essa área apresenta durante a estação seca. A parte de baixo é durante a estação chuvosa. Algumas características do relevo nordestino é a existência de 2 extensos planaltos, o da Borborema, que é uma das principais causas das secas no Nordeste, e os planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba. Há também algumas áreas elevadas e planas, como a Chapada Diamantina, na Bahia, onde se localiza o ponto mais elevado do Nordeste, o Pico do Barbalho, com 2.033 metros, na divisa entre os municípios baianos de Rio do Pires e Abaíra, e a Chapada do Araripe, nas divisas entre os estados do Ceará, Piauí
Pernambuco e Paraíba. Entre essas regiões ficam algumas depressões nas quais está localizado o sertão. Segundo Jurandir Rois, além do Planalto da Borborema e dos planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba, outras formas de relevo presentes são a Depressão Sertaneja São Francisco, parte dos planaltos e serras do leste e sudeste e as planícies e tabuleiros litorâneos. Além da presença de chapadas do sertão nordestino, é comum também a presença de icelbergs, que também são chamados de morros testemunhos, que são morros isolados decorrentes do desgaste físico. Na imagem, nós temos um mapa com o relevo do Nordeste. Na imagem, nós temos o serrote Espinhaço Branco em Patos, na Paraíba. Esse serrote é um icelberg. Se observarmos, ele está isolado. Os icelbergs são chamados de morro testemunho devido a um passado distante. Essa formação ter sido diferente e bem maior do que o formato atual. A primeira imagem, nós temos um mapa altimétrico da região Nordeste. Na segunda imagem, nós temos um perfil topográfico do Nordeste. Na primeira imagem, nós temos a Chapada do Araripe, na cidade de Crato, no Ceará. Na segunda imagem, nós temos a Chapada Diamantina, no município de Lençóis, na Bahia. A escassez de chuva no Nordeste tem consequências na hidrografia da região. Ao longo do período de estiagem, a água dos rios torna-se escassa e passa a alimentar os lençóis subterrâneos, desaparecendo na superfície. A população, então, busca obter água para seu abastecimento por meio de poços cavados nos leitos dos rios secos. Os rios que não apresentam águas superficiais durante o período de seca são chamados de intermitentes ou temporário. É o caso da maioria dos rios nordestinos. A exceção é o São Francisco, que é um rio perene, graças à localização de suas principais nascentes em uma região de elevados volumes pluviométricos em Minas Gerais. As águas do Velho Chico, como é popularmente conhecido o Rio São Francisco, são utilizados pela população ribeirinha na pesca e na agricultura, também por fazendas e empresas do setor de frutas. Trata-se do rio mais importante da região Nordeste, por seu aproveitamento na produção de energia elétrica, que é obtida pelas usinas hidrelétricas instaladas ao longo de seu curso, e também no transporte de cargas e em projetos de irrigação. O uso intensivo dos rios nessas atividades tem consequências negativas, como o assoreamento, o desmatamento de suas margens e a poluição. Um projeto que ganhou destaque nos últimos anos foi a transposição das águas do São Francisco. Uma das medidas para combater as secas que afetam a região nordestina é a construção de açudes, que são barragens para o represamento das águas das chuvas e dos rios temporários, formando lagos artificiais. Os açudes permitem o armazenamento de água nos períodos de estiagem, possibilitando a prática da agricultura irrigada e oferecendo condições para a formação de vazantes em suas terras marginais, onde se pode praticar a agricultura. Entretanto, nos períodos de seca prolongada, a perda de água dos açudes por evaporação é grande. Em vista disso, técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, acham mais conveniente a construção de barragens subterrâneas, formando reservatórios líquidos de menor porte, mas que impeçam a evaporação. Na última década, milhares de cisternas foram instaladas no semiárido nordestino, beneficiando inúmeras famílias que, além de água para beber e cozinhar, puderam manter os seus cultivos e criações fixando-se na região. Todavia, a demanda ainda é grande. Estima-se que 400 mil famílias ainda estejam na fila por benefício. Se, por um lado, o conhecimento técnico poderia ser mais bem aproveitado, por outro, os recursos encaminhados para solucionar os problemas sociais do semiárido precisariam favorecer um número maior de pequenos agricultores e população de baixa renda, em vez de se destinar à classe dominante. E essa classe dominante, a responsável pela criação da indústria da seca, a permanência de situação de miséria da maior parte da população do semiárido, possibilita o enriquecimento dos latifundiários do sertão do Nordeste.
Além disso, favorecem a manutenção dos chamados coronéis, que são grandes proprietários rurais no poder político. Disso advém a expressão indústria da seca, que é um termo para designar a estratégia de alguns políticos que aproveitam a tragédia da seca para se beneficiar politicamente com as verbas destinadas ao combate à seca. O projeto de integração do Rio São Francisco é a maior obra de infraestrutura hídrica do país, dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, com 477 quilômetros de extensão em 2 eixos, leste e norte. O empreendimento vai garantir a segurança hídrica de mais de 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. O projeto de transposição das águas do São Francisco traz argumentos contrários e favoráveis. Dentre os argumentos contrários, a região será mais dependente da água e apenas uma parte do semiárido será beneficiada, que pode causar prejuízos ambientais como perda de terras férteis e ameaça à biodiversidade terrestre e aquática. E também a transposição do Rio São Francisco pode causar problemas no regime fluvial do rio. Já entre os argumentos favoráveis estão de que o desenvolvimento socioeconômico do semiárido, viabilização de programas como biodiesel, com plantações de dendezeiro, babaçu e mamona, que vão gerar oportunidades de trabalho, e a discussão da criação de unidades de conservação ao longo das margens do rio. Na imagem, nós temos o mapa da hidrografia do Nordeste. Na imagem, nós temos uma figurinha mostrando como funciona uma barragem subterrânea. Na imagem, nós temos o cânion do Rio São Francisco, na cidade de Canindé de São Francisco, em Sergipe. Na imagem, nós temos um mapa mostrando o projeto da transposição das águas do Rio São Francisco. Historicamente, o Brasil registra grandes desigualdades e o Norte e o Nordeste são as regiões com os piores índices socioeconômicos do país. No entanto, essa realidade vem passando por algumas transformações desde a década de 2000, em consequência de políticas de redistribuição de renda que visam reduzir a pobreza e a desigualdade social no território brasileiro. De modo geral, os indicadores socioeconômicos apresentam melhoras em todo o país, principalmente nas regiões mais pobres. Em 2001, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil do Nordeste era de 36,7 por mil. Em 2016, havia diminuído para 16,7 por mil. A média nacional de redução nesse período foi proporcionalmente inferior. Em 2001, a taxa de mortalidade infantil no Brasil era de 26,1 por mil e em 2016 caiu para 13,3 por mil. A região Nordeste também teve variações acima da média nacional em outros indicadores socioeconômicos. Porém, esses indicadores ainda são bastante elevados, como a taxa de analfabetismo, a taxa de mortalidade infantil e os índices de violência. Além do patrimônio histórico e dos atrativos naturais, a região Nordeste é rica em manifestações culturais, entre as quais se destacam o Carnaval e o São João, festas que assumem diferentes particularidades em cada estado. O Carnaval da Bahia é marcado pelos grupos de samba reggae, blocos de afoxé e trios elétricos, enquanto em Pernambuco se mantêm vivas as tradições do frevo e do maracatu. Nos festejos juninos são tradicionais o Bumba Meu Boi, do Maranhão, e o Coco de Pernambuco, além do forró, que ocorre em todos os estados. Campina Grande e Caruaru disputam o título de maior São João do mundo. Nos últimos anos, têm surgido blocos que tocam clássicos do rock, porém em ritmo de marchinhas de carnaval, atendendo a diferentes gostos musicais. No Nordeste, há outras manifestações culturais características como o artesanato, representado principalmente por carrancas esculpidas em madeira, garrafas com desenhos em areia colorida, bordados e rendas, além da literatura de cordel e dos cantores repentistas, que improvisam versos em rima. Na imagem, nós temos um mapa mostrando a taxa de mortalidade infantil entre os estados brasileiros.
E se observarmos, a região Nordeste é a região que apresenta as maiores taxas de mortalidade infantil do país. A imagem apresenta um mapa da taxa de analfabetismo entre os estados brasileiros. Mais uma vez, se observarmos, os estados nordestinos são os campeões na taxa de analfabetismo. Na imagem, nós temos o Carnaval em Salvador, na Bahia. Na imagem, nós temos os bonecos gigantes no Carnaval de Olinda, em Pernambuco. A imagem apresenta o São João de Campina Grande. E a imagem apresenta o São João na cidade de Caruaru, em Pernambuco.